Vou dar continuidade aqui do artigo 10, que eu tive que trocar de viatura ali, que o pessoal ia sair com a outra. Mas voltando aqui, ó, a gente estava falando do preferencialmente, né? A mulher tem direito a atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino. Quer dizer que pode ser do masculino também. Dá-se-á sempre preferência para atendente do sexo feminino, beleza? Vocês continuam essa parte aqui, nós vamos pular aí direto para a parte da garantia aqui, peraí. Para garantir o que? A salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, isso por causa da inquirição, tá? Eu vou pegar aqui, ó, no parágrafo 1º do artigo 10, só para voltar para você entender. A inquirição da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica e familiar, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes: a salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. 2. Presta atenção aqui no 2, anota. Garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. Uma vez caiu para mim, eu não lembro de qual prova. Você vê como eu lembro das questões que caem para mim aqui nas provas, tá? Caiu uma vez para mim que a mulher podia ter contato direto com o agressor ou investigado no caso de agressão de violência familiar. A mulher ou sua família ou as testemunhas. Você está entendendo? E a banca queria me enrolar com isso, me enganar com isso. Então presta atenção, porque a mulher, nem a testemunha, nem suas famílias poderão ter contato direto com o agressor ou com os investigados no caso de violência doméstica e familiar. Beleza? Não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo. Ó, inquirições, pessoal, são questionamento, são aqueles interrogatórios, e então a mulher não pode sofrer revitimização, ou seja, o agente policial perguntando para ter informações, ficar perguntando a mesma coisa, fazendo com que a mulher reviva aquele momento de sofrimento, de tortura, de violência novamente. Então não pode haver revitimização da ofendida, beleza? Não pode ficar fazendo a mesma pergunta, procurando saber muito apuradamente os fatos, se perceber que aquilo está trazendo novamente o sofrimento para a pessoa. Tá? Relembrar dos fatos que ela viveu às vezes pode fazer dela vítima novamente, por isso fala revitimização. Na inquirição da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunhas de delito que trata esta lei, adotar-se-á preferencialmente o seguinte procedimento: a inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou das testemunhas e do tipo da gravidade da violência sofrida. Vamos dar um salto aqui para o artigo 11. E aí a gente vai pegar aqui, ó, artigo 11, no atendimento da mulher em situação doméstica e familiar, atendimento da mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, isso pode cair para você em questão dessa mesma forma, tá? Que tá aqui, ó, dessa mesma forma. E aí, dentre essas, pode colocar como exceto, e são todas exceto uma, ou seja, todas são menos uma. Ou elas pode colocar aqui, são, e aí você vai colocar se são uma que está correta, se são duas que está correta, se são três que está correta, como a gente fez na nossa provinha. Então temos aqui, ó, garantir proteção policial quando necessário, não é sempre quando necessário, comunicando de imediato o Ministério Público e o Poder Judiciário. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde, o Instituto Médico Legal.
3. Fornecer transporte para ofendido e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver o risco de vida. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou de seu domicílio familiar. E 5. Informar a ofendida os direitos a ela conferidos nessa lei e os serviços disponíveis, inclusive de assistência judiciária para eventual ajuizamento perante o juízo, competente à ação de separação judicial, como a gente já havia visto aqui na frente. Deixa eu ver aqui. Tá. A próxima aqui no artigo 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro de ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. 1. Ouvir a ofendida lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, representação, assinatura da ofendida, tá bom? Colher todas as provas que servirem para esclarecimento dos fatos e de suas circunstâncias. Aí vamos lá para o prazo. Isso aqui são responsabilidade do atendimento policial. Remeter, marca aí, anota o inciso 3 do artigo 12. Remeter no prazo de 48 horas o expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medida protetiva de urgência. Marque esse primeiro prazo. Determinar que se proceda o exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. 5. Ouvir o agressor e as testemunhas. 6. Ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos a folha de antecedentes criminais. Isso aí, caso ele já tenha algum antecedente criminais, vai ser juntado ali a esse processo, tá bom? De violência. 6. No inciso 6. 6A. Verificar se o agressor possui registro e porte ou posse de arma de fogo. Isso, pessoal, o juiz vai fazer, o policial vai fazer e vai anexar se o agressor possui um registro, porte ou posse de arma de fogo. E a gente vai ver mais para frente que o juiz ele vai procurar, vai notificar o órgão, se ele for, vamos dizer assim, se ele foi concedido o porte, vai notificar lá o SINARME ou o SIGMA. Hoje o porte para pessoa física é o SINARME da Polícia Federal e o juiz vai notificar aquele órgão que vai estar suspendendo o porte de arma dele ou a posse ou o registro de arma dele. Vai, se possível, também estar apreendendo a arma dele se vê que é uma pessoa perigosa, que corre risco e que aquela arma vai trazer risco à ofendida, entendeu? Que ele pode fazer uso daquele artifício. Então, o juiz pode interromper ali o seu processo de armamento, o juiz pode cancelar o seu porte, o juiz pode determinar a apreensão da sua arma também. E se ele fizer parte de alguma corporação como Guarda Municipal, Guarda Portuária, Polícia, etc., o juiz pode notificar o comandante dele, os responsáveis dele, a instituição, tá? E restringir o porte de arma dele somente a serviço. E restringir somente no horário de serviço. No horário de folga ele pode ter seu porte de arma aí cancelado, tá bom? Vedado. Deixa eu ver. A pedido, no parágrafo 1º, a pedido, parágrafo 1º do inciso 7, tá? A pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter qualificação da ofendida e do agressor, tá? Nome, documentação deles, tudo direitinho. Nome e idade dos dependentes apenas, envolve apenas os dependentes. Descrição sucinta, descrição, vamos dizer assim, rápida, básica do que aconteceu, tá? Dos fatos. No inciso 4, informação sobre a condição de ofendida, se pessoa com deficiência ou se da violência sofrida resultou em deficiência, ou se agravou, se houve agravamento de deficiência pré-existente. Quer dizer o quê? Vai estar nos autos da Polícia Civil se a vítima é uma pessoa com deficiência ou se ela era saudável e da agressão resultou em uma deficiência,
ou se ela já era deficiente e por conta da agressão houve um agravo no quadro de saúde dela, entendeu? Uma piora na deficiência dela. Isso aí também vai ser relatado direitinho nos autos policiais, beleza? Artigo 12A. Os estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas de plano de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade no âmbito da Polícia Civil à criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher, que são as famosas DEAMs. E você grava que é no âmbito da Polícia Civil, não é militar, não é federal, é civil, beleza? Artigo 12C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou integridade física da mulher em situação doméstica familiar e de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado. Então, se perguntar em que situação o agressor vai ser imediatamente afastado, você já sabe que é na existência de risco atual ou iminente, ou seja, já tem um risco existente ou há um risco de a qualquer momento ele trazer dano à integridade física da ofendida ou dos seus dependentes. Ele será então imediatamente afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência com a ofendida. Primeiro, pessoal, muita atenção aqui no artigo 12C. E aí vamos lá, para o inciso 1. Primeiro, pela autoridade judicial. Esse é o primeiro. Segundo, pelo delegado de polícia, tá, de carreira, quando a cidade não for sede de comarca. Não for sede de comarca, ou seja, não tem um juiz ali naquela cidade, o delegado vai se incumbir da retirada do agressor do lar. E em terceiro aqui, pelo agente policial. Quando não houver um delegado na delegacia no momento, ou quando não for sede de comarca. Porque primeiro vem a autoridade do juiz, depois a autoridade do delegado e assim então a autoridade do policial, tá bom? A autoridade do delegado quando não houver juiz, quando a cidade não for sede de comarca, a autoridade do policial quando não houver um delegado e a cidade não for sede de comarca. Beleza? Contanto que, porque tem uma obrigatoriedade aqui do delegado e do policial, notificar o juiz de imediato quanto àquela decisão tomada, beleza? Lembra o seguinte, pessoal, vou só tomar uma água aqui. O juiz, ele é a autoridade máxima? Não, ainda não. Por quê? O policial notifica o delegado, que notifica o juiz, e o juiz que notifica o Ministério Público. Mesmo o juiz tomando tal atitude, o juiz não é autoridade máxima, então o juiz também deve notificar o Ministério Público quanto a essa decisão, tá? E isso tudo, pessoal, é de imediato, beleza? Artigo 14, parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuser as normas da organização judiciária. Então, se perguntar à banca se os julgamentos, se os processos ligados à violência doméstica e familiar contra a mulher, se eles poderão ocorrer em horário noturno, você diz que sim, que pode ocorrer. Beleza? Artigo 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta lei, o juizado. Do seu domicílio, ela pode escolher, tá, onde vai ser julgado isso, se vai ser no seu domicílio, no domicílio da sua residência, no domicílio onde ocorreu a demanda, onde ocorreu a ocorrência, ou se vai ser julgado no domicílio, na cidade, lá no bairro, lá onde mora o agressor. Então ela que escolhe, a ofendida que escolhe onde vai ser julgado, onde vai tramitar aquele processo, tá? Se é na cidade dela, se é onde aconteceu os fatos ou se é no domicílio do agressor. Nas ações penais públicas condicionadas, tem condicionadas e tem acondicionadas, beleza? Então nas ações penais
públicas condicionadas, a representação da ofendida, de que trata esta lei, será admitida a renúncia à representação perante o juiz, somente perante o juiz e, presta atenção aqui, em audiência especialmente designada para tal finalidade, antes do recebimento da denúncia ouvido o Ministério Público. Ou seja, a denúncia, a ofendida foi lá e denunciou o agressor. Lembrando que não precisa ser o marido nem o namorado, pode ser a namorada, pode ser a irmã, pode ser a prima. Ela denunciou o agressor e aí ela houve um arrependimento, por exemplo. Os dois fizeram as pazes, está tudo certo, e ela quer renunciar a esse pedido de medida protetiva e tal. Ela só pode renunciar perante o juiz e só pode renunciar em uma audiência especialmente agendada para esse fim, designada para esse fim, beleza? Não pode simplesmente ir na delegacia e falar, não, eu desisto, não. Tem que ser perante o juiz e numa audiência especialmente designada para esse fim, tá bom? Eu falo bem explicadinho, pessoal, bem esmiuçado, porque para você gravar bastante, porque a banca pode querer enrolar você e enganar você com algum desses pontos. É por isso que eu fico tentando massificar ao máximo na sua ideia, tá? Ó, artigo 18, ele vai nos remeter de volta, lembrar lá no artigo 12, do prazo de 48 horas que eu falei para você anotar e gravar. Ó, recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, conhecer o expediente e do pedido decidir sobre as medidas protetivas de urgência. 2. Determinar encaminhamento da ofendida a órgãos de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive, de novo, aquele assunto, ó, para ajuizamento de ação de separação judicial, divórcio, anulação. Por que tudo isso, Alex? Porque falou 3 vezes nesse mesmo ponto. Porque o juiz, se ele está ali para visar o bem-estar da mulher, a segurança da mulher. E se ele vê que é necessário a separação, o juiz pode determinar a separação de corpos, ele pode determinar ali o ajuizamento da ação de divórcio, pode determinar a dissolução da união estável e a anulação do casamento. Você está entendendo? Por quê? Porque visa, primeiro de tudo, a proteção da vida, da integridade física da mulher e dos seus dependentes, se necessário. 3, está aqui, ó, o juiz vai comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. Vai ser registrado tudo. Deixa eu pegar essa parte. Vamos lá no inciso 4. Determinar a apreensão imediata da arma de fogo sob posse do agressor, como a gente já havia falado. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento de quem, pessoal? Do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Lembrando que a ofendida ela não precisa de advogado, para dar entrada em medida protetiva de urgência. Ela pode solicitar diretamente ao juiz. Tanto ela, ou ela pode no máximo ali dar aval para o Ministério Público, ou o Ministério Público pode simplesmente pedir, mesmo sem o aval da ofendida, se a equipe multidisciplinar detectar que é necessário a medida protetiva de urgência. Então, se a banca disser para você que ela precisa de um advogado para isso, está errado. Ela não precisa de advogado para solicitar a medida protetiva de urgência. Tá ok? As medidas protetivas de urgência, no parágrafo 1º do artigo 19, poderão ser concedidas de imediato, independente de audiência das partes e manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Ou seja, o delegado passou o caso para o juiz da queixa da mulher. E o juiz foi lá e passou no prazo determinado ali, retornou, disse que está concedida a medida protetiva de urgência. Isso não precisa de uma audiência. A banca pode querer dizer para você que precisa de uma audiência para isso e não precisa. Então, independente de audiência marcada ou não, o juiz pode decretar a medida protetiva de urgência. Ele só precisa notificar, avisar ao Ministério Público sobre a decisão tomada.
3, parágrafo 3º, né? Não, aqui, ó, parágrafo 2º, também importante. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, quer dizer, de forma única ou somada com outras medidas, tá bom? Isso o juiz vai verificar de acordo com o caso e com a necessidade da ofendida. Poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de melhor e maior eficácia, ou seja, essa medida não está surtindo efeito, vamos colocar uma medida mais pesada. Ou substituída a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário a proteção da ofendida e de seus familiares e de seu patrimônio. Lembra que a medida protetiva, ela protege a ofendida, ela protege os dependentes, ela protege os familiares e protege também os bens da ofendida, tá? Ouvido ali o Ministério Público. Artigo 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público mediante representação da autoridade policial. O juiz ele não precisa esperar o processo terminar para determinar a prisão preventiva daquele agressor. Se o juiz detectar que, para bem da ofendida, é bom que aquele agressor seja detido em prisão preventiva, até que termine todo o processo de investigação, o juiz pode decretar a qualquer tempo. Parágrafo único, o juiz também pode revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar a falta de motivo para a prisão, tá? Bem como ele também pode decretá-la se sobrevierem razões que justifiquem, ou seja, ele pode tirar a prisão preventiva decretada anteriormente, como ele pode também revogar isso daí e decretar novamente a prisão. O juiz ele tem esse poder. A ofendida, no artigo 21, deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente pertinentes ao ingresso ou à saída de prisão, sem prejuízo de intimação do advogado constituído ou do defensor público. Ou seja, todo o agressor que foi preso, deixa eu só ver o tempo aqui, o agressor foi preso. A ofendida ela tem direito de saber tudo sobre a movimentação do processo daquele agressor. Se ele está em saidinha de Natal, de Dia das Mães, de Dia da Mulher, se ele saiu em induto de qualquer tipo de data, ou se ele vai cumprir prisão em liberdade, prisão domiciliar, tudo que há no processo, toda a movimentação do processo com o nome do agressor, a ofendida tem que ficar sabendo, beleza? Por quê? Porque vai que ela de repente está lá crendo que o cara está preso e aí ela está no supermercado e tromba de frente com o cara dentro do supermercado, você está entendendo? Vai haver uma revitimização da mulher, vai haver um sofrimento da mulher, uma agressão, uma violência psicológica para ela, um choque. Então, toda a movimentação no processo do agressor, a ofendida vai ficar sabendo. Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. A banca pode te pegar de forma chula e vergonhosa, mas é o papel dela. Então a banca pode querer dizer para você que a ofendida ela pode pessoalmente entregar uma intimação. Você já imagina uma mulher que apanhou do marido pra caramba, sofreu tortura e foi ameaçada de morte. E aí o juiz dá uma intimação para ela entregar pessoalmente para o agressor. Você consegue ver cabimento nisso? Eu não consigo, tá? Então a gente vai dar uma pausa de novo nesse vídeo, vamos para o próximo. E vamos para as medidas protetivas que obrigam o agressor, tá? Para a gente poder encerrar a Lei Maria da Penha. Já estamos no finzinho, galera. Até já!